Hoje, 14 de outubro de 2022, estamos nesta sexta-feira, entrando o pôr do sol de sábado. Nós falaremos hoje sobre um assunto que eu me sinto pequeno para falar sobre ele. Mateus 24, do 1 até o 31, se não me engano. E peço muita atenção de todos vocês para que possamos entender aquilo que Deus quer passar para nós nesses últimos dias da história do mundo. Vamos orar então? Eterno Pai, muito obrigado, estamos pelos Teus cuidados, nós nos entregamos inteiramente em Tuas mãos. Pai Santo, toma conta de todos aqueles que pertencem à Escola do Pensar, desde alunos, pais, familiares, funcionários, fornecedores e todos aqueles que têm a ver alguma coisa conosco. Perdoa os nossos pecados e prepara-nos, Senhor, para esses últimos dias da história do mundo. O Senhor deixou tudo escrito e nós queremos levar em conta, aprender e também transmitir aos que ainda não conhecem. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Como falamos, Mateus 24, ele vai fazer uma descrição completa de dois assuntos. O verso 1 e 2, Jesus falava de um momento. E do 3 até o 31, ele fala de outros acontecimentos. Mas antes disso, eu gostaria de falar para vocês o que está acontecendo no mundo. Eu tive lendo sobre o que a ONU diz a respeito dos problemas que o mundo passa. Nós estamos numa guerra. Será que é a Terceira Guerra Mundial? Alguns dizem que sim, mas a verdade é que a ONU fez um levantamento de que hoje 860 milhões de pessoas passam fome no mundo. Ela diz ainda que nos últimos meses, últimos anos, o aumento foi de 500% de pessoas que passam fome. Está faltando alimento, está faltando gás, está faltando combustível, está faltando muita coisa. E os poderosos dizem que não há outro meio de consertar o mundo senão um grande governo mundial. E é que é preciso que a população diminua. A população do mundo, segundo eles, cresceu tanto que é impossível produzir alimento para todos. E diante de tudo isso, o que é que a Bíblia nos diz? Será que estamos chegando ao final de todas as coisas? Não digo que Cristo voltará daqui a pouquinho tempo, porque, primeiro, nós não sabemos, e é temeroso dizer aquilo que Jesus próprio advertiu. Naquele momento que Jesus esteve na terra, nem ele sabia quando deveria voltar. Hoje, eu acredito que ele sabe, depois que ele voltou para o céu e assumiu a divindade completa. A verdade é que nós podemos saber quando, mais ou menos, Cristo virá pelas coisas que estão acontecendo. Vamos então ler aqui Mateus 24, no primeiro e no segundo verso. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando aproximaram-se os seus discípulos para lhe mostrarem a grande construção do templo. E no versículo 2 ele diz: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, sem que tudo seja derrubado. Eu tive a oportunidade de visitar aquele local, tirar fotos ao lado daquelas imensas pedras de toneladas, ali onde era o templo de Jerusalém. E por causa do incêndio que derreteu o ouro e que desceu até embaixo nas gretas dos alicerces, os romanos tiraram aquelas pedras para tirar o ouro que tinha derretido e não sobrou pedra sobre pedra. Lá nós vemos que nunca mais o templo foi construído. Mas no verso 3 em diante, Jesus agora fala de outro momento. No primeiro momento, ele falou da destruição de Jerusalém. E agora do 3 em diante, ele vai falar da vinda dele ao mundo para buscar os escolhidos. Ele diz assim: No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado
Quando aproximaram-se dele os discípulos em particular e pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas e qual é o sinal que haverá da tua vinda e a consumação dos séculos? Veja que aqui o assunto mudou. Não é mais a destruição de Jerusalém. Aqui é a consumação dos séculos. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. Como Cristo, ele nos ama. Ele está dizendo aqui que devemos ter cuidado para não sermos enganados. E é muito fácil sermos enganados. Ele continua dizendo: porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Quando você pensa em quem é que vem em nome de Cristo, não vamos pensar que Jesus está vindo em sua majestade de glória ainda e outro vai dizer na frente. É que muitos de nós somos enganados com doutrinas, com falácias, com sinais, com maravilhas, com milagres. E no verso 6 diz assim: e certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Que carinho Jesus diz para nós, Ele tem conosco. Mas escutamos falar esses dias de guerras, o mundo está em guerra, por diversas faltas e diversos planos que estão fazendo, e o plano do homem é que até 2030 tudo esteja mudado, um só governo mundial. E as profecias de Daniel dizem que não teremos mais um governo mundial. Vai haver tentativas, e eles vão tentar, mas na hora que chegar este momento que disser temos sim agora um governo, Cristo vai intervir. E isso é para o bem daqueles que amam, daqueles que estão interessados em profecias e em saber verdadeiramente qual é a vontade de Deus para nós nesses dias. E no verso 7 continua dizendo: portanto, se levantarão nação contra nação, reino contra reino. Haverá fomes, terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados, vos matarão. Sereis odiados por todas as nações por causa do meu nome. Aquele que tiver o nome cristão e viver verdadeiramente o que as Escrituras dizem, seremos perseguidos. E eu digo, bem-aventurado aqueles que são perseguidos. Jesus disse no monte da bem-aventurança. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair, odiar uns aos outros. Será que está acontecendo? Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Vocês veem isso acontecer? Sim, eu vejo. E por se multiplicar a iniquidade e o amor de muitos ficará frio. Muitos esfriarão na fé, porque dizem, cadê Deus? Ele está tomando conta de nós? E por que deixa acontecer tanta coisa? Nós sabemos que Deus não tem culpa do mal nem da doença. A culpa é do pecado, porque Deus tinha um plano e o pecado transtornou esse plano de Deus, mas Ele nos socorreu com a redenção. Isso é que precisamos estudar. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. Glória a Deus. O importante é perseverar, só que para perseverar nós temos que conhecer. Errais não conhecendo as Escrituras, disse Jesus. Por que não estudar? Por que não separar tempo, pelo menos 1 hora por dia para estudarmos? Eu quero convidar vocês para virem aqui à Escola do Pensar. Está tendo aqui 15 dias de palestras. Venham, 7h30 da noite eu espero vocês. E o 14 diz assim: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho das nações, e então virá o fim. Nós estamos nos preparando para os últimos dias da história deste mundo. No verso 15 continua dizendo, a grande tribulação. Quando, pois, virdes o abominável da desolação que falou o profeta Daniel, isso com certeza no capítulo 11 de Daniel, no lugar santo que se lê assentado. Então, os que estiverem na Judéia,
fujam para os montes. É lógico que hoje não tem Judeia, mas tem a Judeia simbólica. Nós não deveremos ter medo e dizer, na hora eu vou fugir. Não tem para onde fugir. Quando chegar o dia do Filho do Homem, onde você estiver vai vê-lo. Não precisa ser anunciado por muitos. Quem estiver sobre o eirado, não desça para pegar alguma coisa, e quem estiver no campo, não volte para buscar a sua capa. Tudo isso são coisas simbólicas que nós devemos, então, ter o cuidado de prestar atenção como será o nosso comportamento na vinda de Jesus, nesse momento. Ai das que estiverem grávidas e das que estão amamentando naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Por que Jesus pedia dessa maneira? No inverno, todos estariam em Jerusalém. Ele aqui volta um pouquinho à destruição de Jerusalém. E ele diz também, ai daqueles que pedi para que não aconteçam no sábado, porque no sábado todos os cristãos estariam ali dedicados a um momento de oração. E no 21 diz assim, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até hoje não aconteceu e nem acontecerá jamais. Cristo aqui está falando dos últimos momentos da história deste mundo. O 22 diz assim, se não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Por causa dos escolhidos, aqueles dias serão abreviados. Nós teremos os benefícios divinos, que quando estiver uma perseguição muito grande sobre os cristãos, Cristo vai abreviar os dias para que sejam poupados aqueles que estão firmes nele. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ali não acrediteis, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando sinais e maravilhas e prodígios, para enganar, se possível, até os escolhidos. Vede que vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que está no deserto, não saiais. Ou, ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Não devemos ter dúvidas e nem acreditar em falácias. Estudando a palavra de Deus, ele vai dizer exatamente como vai acontecer. E não vai demorar. No verso 29 ele diz, logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Lógico que uma estrela não vai cair, mas para nós uma estrela é um meteoro. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Isto é de grande importância. Vai aparecer no céu um sinal que nós devemos estar prontos. Existem textos que vão sugerir o que é que vai acontecer nesse dia. Que sinal será este? Para isso é preciso que nós estudemos com vocês mais de perto. Todos os povos da terra se lamentarão e virão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com grande poder e grande glória. Isto vai acontecer quando uma nuvem bem brilhante aparecer no céu, aqueles que estão sofrendo perseguição dos ímpios olharão para essa nuvem e saberão que é um dos sinais do Filho do Homem. E ela vai se aproximar até reconhecermos que é Cristo que está vindo. O 31 diz assim, então enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais reunirão os escolhidos dos 4 cantos da terra, de uma extremidade à outra. Não devemos temer, porque devemos nos preparar, orar, pedir ao Espírito Santo que ele nos ilumine, mas precisamos ir às Escrituras, estudar as profecias de Daniel e do Apocalipse. E por que também não pensarmos nessas profecias que Jesus disse em Mateus, em Lucas e etc.
Meus amigos, nós convidamos todos vocês para um tempo de preparação, para orarmos a esse Deus extraordinário e dizer a Ele: Senhor, nós queremos louvar e bendizer o Teu nome pela eternidade. Ensina-nos, Senhor, a fazer a Tua vontade. Ensina-nos a servir-te da melhor maneira que o Senhor quer. Este é o nosso desejo e vamos orar para terminar. Pai eterno, estamos aqui mais uma vez, agradecidos, pedindo a Tua paz, o Teu poder, o Teu conhecimento. Explica-nos, Senhor, as Escrituras, as profecias, para que possamos saber em que tempo estamos vivendo. Nós estamos diante de grandes acontecimentos. Pai Santo, que eles sejam para nós alegria, contentamento, compreensão e não medo. Mas, Pai Santo, esteja conosco, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Um feliz sábado para vocês e até a próxima semana com a bênção de Deus.